Hoje, nosso destino é pouco conhecido e uma das regiões mais tensas do planeta. A capital é basicamente um oásis no meio do deserto, com prédios enormes que gritam riqueza, carros potentes que voam pelas ruas ultrapassando facilmente os 120 km por hora, até mesmo dentro da cidade. E não estamos falando de Emirados Árabes ou Catar. Aliás, bonança e velocidade fazem parte da história desse país. E a propósito, estamos falando do Kuwait, só para constar. Pode ser que você associe o país a mais um cenário de guerra, pobreza e restrição no Oriente Médio, mas a verdade é que poucos imaginam como essa nação é completamente rica. Tanto em curiosidades como em dinheiro, não acredita? Sabia que a moeda do Kuwait é mais valorizada que o dólar e o euro? Sabia que lá não existe partido político e nem imposto de renda? E se eu te contar que existem liberdades civis, voto, parlamento, mas uma simples cerveja é crime passível de prisão? Inclusive, um famoso jogador de futebol já foi preso no país. Quer descobrir quem foi? Então fique com a gente até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. O Kuwait, ou Estado do Kuwait, é um país cativante no Oriente Médio, situado entre o Iraque e a Arábia Saudita, às margens do Golfo Pérsico. Ao longo dos séculos foi moldado por impérios influentes, como o Império Persa e o Império Otomano, mas no início do século XX testemunhou uma transformação marcante. Após a Primeira Guerra Mundial, o Kuwait se tornou um protetorado britânico em 1899, garantindo sua segurança e estabilidade. Nesse período, a economia diversificou-se, deixando para trás a tradicional dependência do comércio marítimo para se aventurar em outras atividades. O capítulo mais impactante na história do país iniciou-se em 1938 com a descoberta de reservas significativas de petróleo, o que acabou impulsionando uma rápida modernização, urbanização e crescimento econômico. A busca pela independência ganhou força após a Segunda Guerra Mundial e em 1961 o Kuwait finalmente conquistou sua autonomia. Entretanto, a década de 1990 trouxe um desafio monumental: a invasão iraquiana liderada por Saddam Hussein. No final de fevereiro de 1991, o Kuwait foi libertado do controle iraquiano. No entanto, as tropas iraquianas em retirada deixaram uma marca sombria ao incendiarem os poços de petróleo do Kuwait. A crise do Kuwait após a invasão iraquiana foi um baque, mas a riqueza proveniente do petróleo trouxe uma recuperação incrível. Hoje, com uma população de 4,5 milhões de pessoas, o Kuwait é um país jovem, com cerca de um quarto da população com menos de 15 anos. Curiosamente, o país conta com uma dinâmica demográfica peculiar. Existem aproximadamente 141 homens para cada 100 mulheres. O país é um dos mais urbanizados do mundo, com a maioria concentrada na cidade do Kuwait, a capital. Apesar da taxa de natalidade estar na média global, a baixa taxa de mortalidade resulta numa alta taxa de crescimento natural. Mas aqui também encaramos alguns desafios. As doenças cardiovasculares lideram a tabela de causas de morte. E por falar em números, o Kuwait tem uma parcela significativa de pessoas com excesso de peso, atingindo aproximadamente 42,8% da população. É considerado um dos países mais obesos do mundo e o líder no Oriente Médio nesse quesito. Segundo o Centro das MAN para Pesquisa e Tratamento de Diabetes, 15% dos adultos no Kuwait vivem com diabetes. Metade dos adultos com mais de 45 anos encara essa condição e, para dar uma pitada de preocupação, 22 em cada 100 crianças desenvolvem diabetes devido ao peso pouco saudável.
A mistura de uma alimentação recheada de comidinhas energéticas e gordurosas, somada a estilos de vida pouco ativos, é a receita para o aumento do risco de excesso de peso e obesidade. E tais dados se devem, claro, à deliciosa culinária do Kuwait, influenciada pelos sabores árabes, persas e indianos. Uma refeição tradicional no país geralmente consiste em arroz deliciosamente temperado, complementado com carne, peixe ou frutos do mar frescos. Inclusive, em matéria de comida, quem visita o país está muito bem servido, diga-se de passagem. Mas em matéria de bebida, a situação é um pouco mais complicada. No Kuwait, devido à prevalência da fé muçulmana, é possível observar que a venda de álcool é rigorosamente proibida. Um exemplo notável disso foi o incidente com Vampeta, o famoso jogador pentacampeão brasileiro, que antes de se aposentar, acabou passando uma noite na delegacia ao ser pego com bebidas alcoólicas em seu carro em um local público. Apesar da rigidez em relação às bebidas alcoólicas, o Kuwait apresenta algumas das leis religiosas mais tolerantes no Golfo. Igrejas foram construídas e pessoas de diversas religiões, incluindo cristãos, hindus e budistas, têm a liberdade de praticar suas crenças. Algumas tradições persistem, como o direito dos homens muçulmanos de se casarem com várias mulheres. No entanto, ao contrário de muitos lugares muçulmanos, as mulheres não são obrigadas a se cobrir totalmente, mas é esperado que elas se vistam de acordo com as regras da Sharia, além de elas possuírem o mesmo direito de qualquer homem. Em caso de divórcio, uma mulher no Kuwait receberá um subsídio mensal, cerca de $1.500 americanos, até conseguir um emprego. O árabe é o principal idioma falado no país. Além disso, a religião islâmica tem papel fundamental na determinação de seus costumes, o que compreende desde aspectos da vida cotidiana, de tradições mais conservadoras, até o calendário festivo do país, como o Ramadã e o Eid al-Fitr. Outra curiosidade sobre o país é que, por ser praticamente um deserto, o calor é intenso. As temperaturas diurnas normalmente atingem 44 graus Celsius e, por vezes, aproximam-se dos 54 graus. E, como consequência, aqui quase não existe rios e lagos permanentes, o que significa que, com a escassez de água doce, o país depende fortemente da dessalinização da água do mar. Atualmente, o Kuwait abriga as maiores e mais avançadas fábricas de dessalinização do mundo, garantindo assim sua principal fonte de água potável. Um símbolo icônico dessa infraestrutura é a arquitetura das torres de água na capital, e servem como atração turística, sendo possível observar a cidade de uma altura de 125 metros. O país também conta com uma variedade de mamíferos limitada, com presença ocasional de gazelas, raposas e civetas, uma espécie de mamífero de origem africana de aparência similar à das raposas. Uma curiosidade das civetas é que elas secretam almíscar, muito utilizado na produção de perfumes. E olha que ironia, o almíscar é uma secreção oleosa provinda, sabe de onde? Das glândulas anais desses bichos. Curioso, não é mesmo? E sabe o que mais? O café mais caro do mundo é feito do cocô desse animal e funciona mais ou menos assim. Elas se alimentam com os frutos do café e eliminam os grãos nas fezes. Mas no meio de tantas curiosidades, o destaque obviamente vai para a economia. Isso porque essa pequena nação é o terceiro país com mais petróleo no globo e a sua moeda é a mais cara do mundo. Para se ter uma ideia, depois do Catar, o Kuwait é o segundo país mais rico do GCC, Conselho de Cooperação do Golfo. E obviamente toda essa riqueza vem do ouro preto, o petróleo.
E diferentemente de países como Brunei, que estima que suas reservas se esgotarão em até 2 décadas, acredita-se que as reservas do Kuwait sejam suficientes para manter os atuais níveis de produção por cerca de 150 anos. E a propósito, falando sobre Brunei, há um vídeo super interessante aqui no canal mostrando a realidade nua e crua da nação, além das extravagâncias do seu sultão ditador, então vai lá assistir depois desse. Além das abundantes reservas do precioso ouro negro, o Kuwait possui outra vantagem significativa. O custo de produção de petróleo é o mais baixo do mundo. Isso ocorre porque o petróleo está próximo da superfície da terra, facilitando e tornando econômico o transporte até a superfície. E as vantagens não param por aí. O Kuwait também ostenta reservas consideráveis de gás natural, predominantemente na forma de gás associado, ou seja, gás que é produzido simultaneamente com o petróleo bruto. Como resultado direto de sua riqueza em petróleo, o dinar kuwaitiano ostenta o título de moeda de maior valor do mundo, superando tanto o euro quanto o dólar americano. Mas como isso é possível? A resposta é simples. Dado que o petróleo continua a ser uma fonte vital de energia para o mundo, muitos países dependem da importação de petróleo do Kuwait. Conscientes dessa vantagem, os kuwaitianos, que de bobo não tem nada, adotaram uma estratégia inteligente para o comércio internacional. Eles só aceitam pagamentos em sua própria moeda. Portanto, qualquer país estrangeiro que deseje comprar petróleo do Kuwait precisa adquirir sua moeda, e isso a torna altamente valorizada e procurada globalmente. O dinar foi introduzido no Kuwait em 1960, inicialmente com valor equivalente a 1 libra esterlina, substituindo a antiga moeda, a rúpia do Golfo. Durante a breve ocupação do Kuwait pelo Iraque, o dinar kuwaitiano foi temporariamente substituído pelo dinar iraquiano. Após a libertação do país, a moeda kuwaitiana foi restaurada. Muitas notas foram roubadas durante a ocupação iraquiana, levando o governo do Kuwait a desmonetizar a moeda para tornar as notas roubadas sem valor e introduzir uma nova série de notas. Mas o valor do dinar kuwaitiano transcende o cenário financeiro internacional. Dentro da sociedade kuwaitiana, uma unidade de dinar carrega um significado profundo, tanto que o termo dinar kuwaitiano pode ser traduzido como fortaleza construída perto da água. Então, aquele tradicional ditado do lixo ao luxo se aplica ao país, principalmente no quesito social dos habitantes. Os cidadãos do Kuwait desfrutam dos benefícios de um generoso sistema de bem-estar social que garante emprego, habitação, educação e cuidados médicos. Se um cidadão do país precisasse de tratamento fora do Kuwait, então o Estado pagará o transporte e todo o tratamento. O Ministério de Assistência Social oferece um programa que proporciona habitação adequada e acessível, totalmente equipada com instalações modernas para cidadãos com rendimentos limitados. Os padrões de habitação no Kuwait são geralmente elevados. As antes habitações tradicionais, com paredes de barro de 1 a 2 andares, deram lugar a casas e complexos de apartamentos de estilo moderno na maior parte do país. O Kuwait também possui um sistema nacional de saúde abrangente e altamente desenvolvido. Em 1976, o governo criou o Fundo de Reserva do Kuwait para as gerações futuras e reserva anualmente 10% das receitas do Estado para tal conta. Quase toda a população é alfabetizada. A educação geral no Kuwait é totalmente gratuita e obrigatória para kuwaitianos nativos com idades entre 6 e 14 anos. Também é por conta do governo a alimentação escolar, os livros, os uniformes, o transporte e atendimento médico. Aliás, todos os serviços públicos neste país são pagos pelo governo. Outro fato interessantíssimo é que o Kuwait não cobra imposto de renda individual.
Grande parte das receitas do governo provém do petróleo, bem como de impostos sobre empresas estrangeiras. E quando falamos em política, a máfia partidária que acontece na maioria dos países não acontece aqui. E sabe por quê? No Kuwait são proibidos partidos políticos. No lugar deles, há organizações com representantes no parlamento. A despesa militar per capita do Kuwait está entre as mais altas do mundo e a relação hostil com o Iraque após a Guerra do Golfo Pérsico é a principal responsável por isto. Os homens do Kuwait são obrigados a servir 2 anos nas Forças Armadas. Estudantes universitários podem receber isenção de 1 ano. Além disso, as tropas dos Estados Unidos estão estacionadas no país desde o início da década de 1990. E nesse quesito, o Kuwait mostra mais uma vez que não é bobo. E também tem acordos de defesa com outros países, incluindo a Rússia, o Reino Unido e a França. Os kuwaitianos competem em nível nacional e internacional nos 2 esportes mais praticados no país, o futebol e o golfe. As receitas do petróleo permitem ao governo apoiar generosamente o esporte e o Kuwait possui vários estádios capazes de acolher competições internacionais. E se um dia você resolver visitar essa nação, aqui vai encontrar uma incrível diversidade, mas prepare o bolso. Devido ao elevado custo de vida, não é fácil para os turistas estrangeiros escolherem o Kuwait como destino de visitação, pois até o dinheiro de um europeu é dividido por 3 quando chega a este país. E você já conhecia o Kuwait? Conta pra gente nos comentários o que mais te surpreendeu nesse país. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!